Olá, o Pauta Aberta está no ar hoje, quarta-feira, 3 de junho. Obrigada pela sua audiência e companhia. Muito obrigado por você estar junto com a gente, muito obrigado por você que também nos acompanha através das nossas redes sociais. Mas o programa Pauta Aberta de hoje começa falando sobre as manifestações que tomaram conta dos Estados Unidos e também de outros países, inclusive do Brasil. Essas manifestações pedem o fim da violência e do preconceito contra as pessoas negras. Esses atos tiveram início depois da morte de George Floyd, no dia 25 de maio, na cidade de Minneapolis, no estado do Kansas. Durante uma abordagem policial, George, que é um homem negro, foi asfixiado até a morte por 4 policiais americanos. Os manifestantes voltaram hoje às ruas de Nova York em protesto pacífico contra o racismo e os abusos policiais no país. Após se reunirem no centro de Manhattan, eles seguiram pelas mesmas ruas onde ontem pequenos grupos promoveram atos de vandalismo e violência. Apesar do toque de recolher, o confronto com policiais ocorreu em diversas cidades dos Estados Unidos. Em St. Louis, 4 policiais foram baleados. Nenhum corre risco de morte. Na maior parte do tempo, porém, policiais e manifestantes estiveram do mesmo lado. Ontem, uma cena em Nova York chamou a atenção. Em meio a um clima de tensão entre polícia e ativistas, o chefe de um departamento de polícia se ajoelhou em solidariedade aos atos. Terrence Monahan repetiu o gesto de ativistas e policiais no domingo, que lembra um ex-jogador de futebol americano, Colin Kaepernick. Em 2016, Kaepernick se recusou a ficar de pé durante a execução do hino norte-americano, alegando que não iria demonstrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro. Os protestos também chegaram à Austrália e França. Em Sydney, centenas de pessoas se reuniram no Hyde Park com cartazes escritos "Vidas Negras Importam" e pediram justiça a um garoto australiano de 16 anos, filho de aborígene, que foi preso e agredido pela polícia. As circunstâncias da prisão estão sendo investigadas. Na França, as manifestações lembraram a morte de Adama Traoré, um homem negro de 24 anos, durante uma operação policial em 2016. Olha só, Rafa, esses protestos podem ser considerados legítimos, Sim. né? Mas desde que essas manifestações aí sejam pacíficas, não desta forma, né? Exatamente. Infelizmente, né, Patrícia, esses protestos, eles perdem essa legitimidade a partir do momento que entra em cena o vandalismo. Infelizmente, como aconteceu nesta segunda-feira aqui em Curitiba, não é? Nós tivemos aí no centro da capital e também no centro cívico, onde fica aí tanto o Palácio do Governo do Estado quanto a prefeitura, um vandalismo sem fim. Infelizmente, quebraram pichações, saques, quebraram vitrines, fachadas de lojas, bancos, botaram fogos em lixeiras. Infelizmente, daí eu imagino que quem está em casa também concorda junto comigo, que daí perde toda a legitimidade. Exatamente. Quando entra nessa parte de depredação do patrimônio público. É uma pena. É uma pena, lamentável. E o Papa Francisco também falou sobre as manifestações. O pontífice considera intolerável qualquer forma de racismo. E ele condenou a violência, esses atos, né, praticados aí, registrados em grande parte dos protestos. Vamos conferir o que ele disse? Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali che stanno accadendo nella vostra nazione in questi giorni a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde.
Agora nós vamos mudar de assunto. Hoje, dia 3 de junho, é celebrado, é lembrado o Dia de Combate à Obesidade Mórbida Infantil. A data também lembra como isso é prejudicial às nossas crianças e também as formas de evitar esse tipo de doença. Mas olha só que interessante, você vai acompanhar agora aqui no programa Pauta Aberta uma iniciativa muito interessante de uma escola aqui de Curitiba, que conseguiu zerar o índice de crianças obesas na escola. Lembrando que essa reportagem que você vai acompanhar agora foi feita antes da pandemia do coronavírus. A roupa de chefe vem com uma responsabilidade importante. Todos os dias, 3 alunos têm a função de ajudar a organizar o refeitório na hora do almoço. É o resultado do programa Bom de Garfo, que premia os alunos que comem bem e se comportam ao longo de 30 dias. A gente tem as 3 regrinhas, né, que é provar de tudo, não é obrigado a comer de tudo, mas é obrigado a provar um pouquinho. Tá? Ser respeitoso com o ambiente, não fazer birra, e ser respeitoso com a comida, não jogar, não virar o prato. Quem faz isso a cada refeição tem o direito de andar o garfo, que está aqui em volta no refeitório, e ao final de 30 lugares do garfo, ele ganha o reconhecimento perante a escola toda, ganha uma figurinha, um brinquedo emprestado para brincar em casa, e ele ganha o direito de ser o bom de garfo, o chefe de cozinha daquele dia. Aqui na escola, a alimentação é prioridade. No início do ano passado, foi feita uma avaliação nutricional com todos os alunos. Foi constatado que 3 estavam obesos e 17 tinham sobrepeso. Isso correspondia a 20% do total de alunos. Aí foram feitas algumas mudanças bastante simples, mas que depois de um ano fizeram toda a diferença. A gente fez mudanças na atividade das crianças, tentar deixá-las mais ativas, tirar de sala de aula mesmo, ir mais no parque, mais brincadeira, desde os pequenininhos. E no cardápio, as mudanças principais foram reduzir bastante o açúcar, principalmente em bebidas adoçadas. Então, chá, suco adoçado, a gente cortou. E muito mais fruta. No final de 2017, a gente passou para o lanche 100% fruta. O índice de obesidade foi zerado e agora só 5% das crianças estão acima do peso. Dar autonomia para elas também foi fundamental nesse processo. Aqui, todos se servem sozinhos para que aprendam a fazer boas escolhas. E o sucesso do projeto também está ligado ao comportamento dos pais, que servem de exemplo fora da escola. O Everson é educador físico e sabe a importância de uma alimentação saudável para as filhas Isabela e Amanda. Eu tenho alguns alunos com um mínimo de condição. Não fazem nada, muito tempo parado em frente de mesa, em frente de computador, celular, a tecnologia usada de uma forma errada. E muitas vezes os pais acabam dizendo aquela coisa de coma isso, coma aquilo, mas tu olha para o lado dos pais, não tem. Então, o exemplo ele costuma arrastar. Aí fica muito mais fácil para que os pequenos venham juntos. Para os pais que vivenciam esses resultados em casa, dá um orgulho de ver os filhos comendo bem. Eu acho que é um trabalho maravilhoso. Ela tem muito mais autonomia, às vezes até aqui do que em casa, porque a gente em casa acaba facilitando um pouco as coisas. Desde pequenininho eles já se servem e a gente se surpreende, porque a gente acha que eles não vão comer as coisas que a gente acha, né? Que a salada, as verduras, e eles se servem de tudo e às vezes repetem, então eu fico bem contente. As moedas virtuais acumulam uma alta de 30% nos primeiros meses do ano e resistem às turbulências da pandemia no setor econômico. Com a queda da produtividade e das trocas comerciais entre os países, o mundo entrou em recessão. Mas as moedas virtuais, que não precisam da indústria, do comércio, dos bancos e nem dos governos para existirem, seguem alheias à crise. Em janeiro deste ano, um Bitcoin custava cerca de $7.200. 6 meses depois, a moeda custa cerca de $9.500, uma valorização de 31%. Um ativo descentralizado, então tudo que está acontecendo no mundo, é claro que impacta o setor também, mas impacta menos, porque ele não está atrelado a toda essa situação mundial de mercados fechados, fronteiras fechadas. No mundo, cerca de 270 bilhões de dólares em moedas criptografadas estão sendo negociadas neste momento. Em média, 70% são bitcoins. Criada em 2008, essa moeda virtual tem mudado o mercado financeiro e aponta para um futuro sem dinheiro e sem bancos.
uma alternativa para investidores, mesmo sendo de altíssimo risco. Acredito que minha aposta foi bem válida. Agora, digamos que para 2021, 2022 mais precisamente, acho que vai ser muito interessante esse tipo de investimento. Para este investidor, a moeda virtual será o futuro do mercado financeiro. No momento de pandemia, as inseguranças vão existir, mas no longo prazo, certamente esse tipo de investimento vai ser, sim, bastante rentável para o investidor individual. Não compre Bitcoin achando que você vai ficar rico amanhã. Não compre Bitcoin ou invista em Bitcoin achando que amanhã ele vai dobrar de preço. Isso não vai acontecer. Mas olhando médio a longo prazo, é um ativo que ele tem características de se valorizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a comunidade católica Shalom? O carisma deles é levar a palavra de Deus, o evangelho, a todas as pessoas, principalmente aquelas que estão afastadas da igreja. Então conheça um pouco da história deles agora. A decisão de ofertar sua vida à evangelização dos jovens. Esse foi o desejo de Moisés Azevedo, fundador da comunidade católica Shalom. Tudo começou quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil. Em 1980, no Congresso Eucarístico, foi pedido a um jovem ofertar um presente a João Paulo II na visita naquela ocasião. E o nosso fundador teve a inspiração de, por meio de uma carta, apresentar o seu compromisso pela evangelização e para a evangelização dos jovens. 2 anos após esse encontro, nascia a comunidade. Moisés começou a marcar os encontros em uma lanchonete para atrair os jovens. Por isso, esse ambiente é tão importante. Shalom significa paz em hebraico, palavra que resume a missão. O nosso objetivo é comunicar a pessoa de Jesus Cristo, porque nós sabemos, porque experimentamos, que a paz é uma pessoa. Por isso a nossa evangelização é por meio do anúncio de uma pessoa de Jesus Cristo. Hoje a comunidade está presente em 31 países e completou 20 anos de existência em Curitiba, desenvolvendo várias ações evangelizadoras. Nós temos aqui grupos de oração para crianças, para todos os públicos, para jovens, para adultos, para as famílias. Fazemos aqui cursos, cursos sobre fé, cursos sobre maturidade humana. Fazemos aqui seminários de vida no Espírito Santo que possibilitam essa experiência profunda com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Também aqui é um polo de apoio para os pobres, que precisam de roupas, precisam de alimentos. Eles buscam normalmente a nossa casa. Agora, por conta da pandemia, a sede não está aberta ao público, mas nem por isso os trabalhos pararam por aqui. E a forma encontrada para prosseguir com as atividades foi adaptar este espaço para produzir conteúdo. Tudo o que acontece aqui é transmitido pela internet. Fazemos Terço da Misericórdia online, onde as pessoas vão deixando as suas intenções, os seus pedidos de oração, e nós vamos rezando junto com as pessoas, colocando ali, apresentando a vida delas, os pedidos delas, através desse meio online, O Pauta Aberta vai para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. A adoção tardia ainda é um desafio no Brasil. A espera de crianças e adolescentes por um lar pode levar anos. Vamos conferir na reportagem. Amélia sempre sonhou em ter um filho adotivo. A idade nunca foi obstáculo para a realização do desejo. Tanto que Carol apareceu na vida da Amélia aos 12 anos. A relação é de muito amor e também de vários desafios. A adoção sempre fez parte da minha vida, da minha história de vida, porque temos muitos casos de adoção na nossa família, na minha família extensa, e somos 4 irmãos e um de nós é fruto de adoção. Mais de 2.000 famílias foram formadas em processo de adoção desde janeiro de 2019, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O grande problema ainda é que existe preferência por idade. De cada 10 crianças adotadas, 6 têm até 6 anos.
Por outro lado, a boa notícia é que caiu o número de pretendentes que só querem crianças brancas. Durante a pandemia, os tribunais usam a internet para acelerar os processos de adoção e estágio de convivência. A gente tinha um cadastro de adoção, tinha um cadastro de acolhimento. E a gente unificou porque realmente é a mesma criança, né? A gente não pode pensar nesses aspectos da vida dela de forma separada. O COMEA, Centro de Educação e Profissão, há 66 anos fortalece laços de famílias vítimas da vulnerabilidade social. Uma das maiores barreiras enfrentadas é a preferência dos pais adotivos pelos bebês. Eu durmo todas as noites sabendo que ela está dormindo no quarto do lado, sem correr nenhum dos riscos que ela sempre correu antes da gente se conhecer. E nós agora vamos mudar de assunto e falarmos de saúde. Quem nunca teve aquela dor de cabeça? Mas se a dor de cabeça persistir, ela pode se tornar uma cefaleia. Você sabe exatamente o que é isso? Será que você sofre desse mal e não está sabendo? Para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio do programa Pauta Aberta o médico neurologista, o Dr. Paulo Faro. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui junto com vocês, Rafael, Patrícia, para poder falar desse tema que é tão importante e frequente na população. Verdade. Doutor, seja bem-vindo. Eu começo lhe perguntando, ultimamente a gente vê as pessoas se queixarem muito de dor de cabeça, né? Nesse período de pandemia, a gente conversa com uma pessoa e outra, olha, estou com dor de cabeça. Realmente aumentaram os casos neste período? Aumentaram porque é assim, se a pessoa já sofria com algum tipo de dor de cabeça, ela está vivendo um período muito ruim, né, complicado em diversos sentidos, tanto em relação a problemas emocionais, preocupado com o trabalho, preocupado com a área financeira, preocupado com a rotina de casa que modificou bastante, principalmente quem tem filho, sabe que não é um descanso ficar em casa durante a quarentena, mas na verdade é um trabalho extra que ela adquire na rotina de casa, porque também sofre alterações na rotina do sono, rotina alimentar. Então, tem vários fatores que predispõem a essa piora das dores de cabeça. Inclusive, principalmente a emocional nesse período, então, que acaba startando. Aí tem a alimentação, o emocional, o sono, tudo isso influencia. Tudo isso. Sempre a gente tem que diferenciar algumas coisas, né? As pessoas perguntam, mas a emoção, a alimentação pode causar dor de cabeça? Eu sempre explico o seguinte, na verdade, existe a doença que está por trás do sintoma dor de cabeça. Então, precisamos entender a causa dessa dor de cabeça para, a partir daí, a gente entender a relação desses gatilhos que a gente conhece, que são as alterações emocionais, estresse, ansiedade, os alimentos que estão incomodando ali a doença e causam sintomas. Tá certo. E, doutor, a gente sabe, é muito comum, todos nós temos, às vezes, uma dor de cabeça causada por algum motivo pequeno, estresse, alguma alimentação que não fez bem, o que é comum, às vezes, no nosso mês, né? Mas quando que essa dor de cabeça ela pode se tornar crônica e a pessoa deve procurar um especialista? Isso é muito interessante, Rafael, porque assim, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cefaleia e a gente anualmente lança uma campanha que ela se chama 3 é Demais. Chamando a atenção da população que, se ela tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, já é muito, no sentido de deve procurar ajuda do médico. Mas é aquela dor de cabeça, aquela passageira ou aquela que é muito crônica, muito forte? Não. Pronto, isso é bacana você perguntar, porque independente. E independente assim, se é forte, se é leve, independente se tem relação com sono, se tem relação, a mulher, mas eu menstruo, então minha dor de cabeça... Às vezes eu bebi na noite anterior alguma coisa? O que a gente leva em consideração é a frequência. Então, se a pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor por mês, por pelo menos 3 meses, aí eu completo. Independentemente daquilo que a pessoa relacione com a sua dor, precisa procurar tratamento. Porque a gente sabe que essa frequência, por mais que pareça baixa, se a gente pensar 3 vezes por mês, significa que é menos de 1 vez por semana. Exatamente. Porém, ela já é a gente já sabe que se não tratar o paciente nesse momento,
esse paciente vai evoluir, essa pessoa vai evoluir com a dor de cabeça até crônica no futuro. Então, o quanto antes a gente inicia o tratamento, muito melhor. Menos difícil, menos oneroso o tratamento, menos sofrido. Então, fica essa propaganda, né? Pois falando essa assim, dica, né? Então, e daí tem a questão da enxaqueca, né? Porque a gente, na verdade, a gente costuma procurar um médico quando a gente diz, olha, eu tô com enxaqueca. Tá morrendo. Tô morrendo, né? Tem muita dor de cabeça, que daí a gente passa a fazer uma análise que é uma enxaqueca. Exatamente. Tem como a gente diferenciar o que é dor de cabeça e o que é enxaqueca, na verdade? Porque a cefaleia, até já completando, a cefaleia é um tipo de dor de cabeça ou a dor de cabeça, o termo correto dela é cefaleia? Muita pergunta legal. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, a gente, no consultório, com o paciente, a gente nem utiliza o termo cefaleia. Cefaleia é um termo técnico de dor de cabeça. Certo. Então, quando a gente se refere ao paciente, a gente fala, ó, sua dor de cabeça e tal. E, tecnicamente, entre profissionais, nós utilizamos o termo cefaleia. Então, certo. São sinônimos, cefaleia e dor de cabeça. Só que a gente tem que lembrar que cefaleia ou dor de cabeça são apenas sintomas. Sintomas, é o sintoma, né? A doença, aí existem mais de 250 tipos de dores de cabeça distintas. E aquele que mais faz a pessoa sofrer, que mais faz a pessoa ficar incapaz, realmente é a enxaqueca. Só para vocês entenderem um pouquinho da importância que é a enxaqueca, atualmente a enxaqueca é a doença que mais afasta pessoas no mundo das suas atividades. Sejam atividades laborais, no trabalho, sejam atividades na escola, na faculdade, com os filhos, com a família, na faixa entre 18 a 50 anos. É a doença mais incapacitante que existe. Aí eu falo assim, pense, sei lá, diabetes, hipertensão arterial, câncer, o que for. Enxaqueca, nessa faixa etária de 18 a 50 anos, é a que mais incapacita. E se a gente for analisar todas as idades, a enxaqueca fica em segundo lugar. Que loucura, que interessante, essa eu não sabia. Interessante esse dado. Doutora, a gente tem aqui uma pergunta de um telespectador. Vamos lá. Neste período, a gente está usando muito máscara, né? Muitos ainda estão entendendo, será que é da máscara que está vindo a dor de cabeça? Ou, na verdade, pelo fato de não estar usando corretamente a máscara, isso pode estar associado também à questão da dor de cabeça? Sim, pode. Pode? Inclusive, é um comentário que a gente tem dentro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que a máscara em si pode ser a causa de uma dor de cabeça, mas ela também pode ser o gatilho, por exemplo, para quem tem uma enxaqueca. Nossa, porque a pressão externa nessas estruturas da cabeça, musculatura, e a pressão externa é contínua, né? Porque a gente não usa máscara durante uns minutinhos. A pessoa trabalha com máscara, sai na rua e tal. Então, esse estímulo desconfortável persistente pode sim ser a causa em si da dor de cabeça, a gente chama dor de cabeça por compressão externa, ou pode ser um gatilho até de uma enxaqueca. Tá certo. E doutor, nós temos aí menos de 2 minutos para encerrar a entrevista. Infelizmente, tá bom demais o nosso papo aqui. Mas agora vamos falar de uma prática que infelizmente comete todo mundo, que é a automedicação. Tenho meu remedinho lá para dor de cabeça. E aí, doutor, o que fazer, hein? Vamos lá. De maneira bem prática. Isso, por mais que a gente oriente, a pessoa não vai deixar de ter a farmacinha em casa, né? E não é proibido, porém, eu sempre falo, reforço, a campanha de 3 é demais, ela é muito bacana por causa disso. Ainda que a pessoa tenha a farmacinha em casa, mas se ela tiver essa frequência de dor, não vai adiantar tomar aquele remédio analgésico, anti-inflamatório que ela tem em casa, ela precisa procurar o profissional para ser avaliada, estabelecer um diagnóstico e um planejamento terapêutico. Certo. Porém, se é uma dor de cabeça, uma vez por mês, de vez em nunca, assim, ela pode sim tomar analgésico, não tem problema. Mas a grande questão é quando a dor se torna recorrente. Se tornou recorrente, não é normal. Na verdade, dor nunca é normal. Sim, precisa procurar um auxílio médico. Tá certo. A gente gostaria de agradecer muito aqui a presença aqui no programa Pauta Aberta do médico neurologista, o Dr. Paulo Faro. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Volte sempre. Vou voltar. Sempre bem-vinda. Obrigado. E foguetes serão lançados aqui do Brasil. As empresas privadas poderão utilizar a Estação Espacial de Alcântara, no Maranhão. Vamos ver?
A portaria da Agência Espacial Brasileira autoriza que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras lancem foguetes, satélites ou outras cargas a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Os interessados em fazer lançamentos do Brasil devem enviar documentos para análise e depois desse estudo será expedida uma licença com validade por até 5 anos, podendo ser renovada. A ideia é fazer no Brasil o que foi feito no último fim de semana nos Estados Unidos, quando uma empresa privada, a SpaceX, fez uma parceria com a NASA e lançou um foguete tripulado, um passo importante na política espacial. Isso atrai investimentos grandes. Nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial. A primeira etapa desse processo ocorreu no ano passado, quando o Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo de salvaguardas que autorizou lançamentos de satélites e foguetes que tenham peças americanas em seus componentes. Mais tarde, ele foi aprovado pelo Congresso. Agora, a expectativa é de que as empresas interessadas comecem os primeiros lançamentos já em 2022. Para o governo brasileiro, esse é mais um passo do Brasil em feitos que parecem tão distantes da gente no espaço, mas que influenciam na criação de equipamentos básicos para o nosso dia a dia. Uma série de coisas que a gente hoje utiliza, monitoramento da saúde de uma pessoa, métodos não invasivos, foram desenvolvidos para acompanhar a saúde dos astronautas. Então, às vezes, a atividade espacial em si não vai dar um retorno muito grande, mas os chamados spin-offs, os desdobramentos, o uso daquela tecnologia em outros setores, isso sim é o que vai dar um grande ganho. Bom, o mundo está passando por momentos difíceis e várias provações, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós vamos mudar esse cenário. E o programa Pauta Aberta está chegando ao fim e a gente encerra com uma música que nos faz refletir a importância do amor, principalmente nesse momento. A você o nosso muito obrigado e até amanhã. E você pode rever esse programa e as nossas reportagens no YouTube da TV Evangelizar. Obrigada pela sua companhia, a gente volta amanhã. Tchau! Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar